Boa noite a todos, turma. Aqui é o professor Diego Cardoso. Vamos dar início à nossa aula de número 5. Hoje é dia 17 de março. Vou fazer uma revisão do que já foi passado para vocês em sala de aula. Estarei disponível para tirar todas as dúvidas hoje de 20h30 até 21h30 no AVA, no nosso sistema. Vocês podem entrar em contato comigo através de mensagem, ok? Feita através do AVA. Então vamos lá. Só uma revisão do sistema elétrico nacional. Nosso sistema elétrico ele é composto de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, usualmente chamado de GTD. Nós temos aqui a central geradora de energia elétrica, que pode ser uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma termonuclear, pode ser geração de energia eólica, parques solares. Depois que é realizado a geração, entra no sistema de transmissão, a tensão é elevada a níveis superiores para abaixar a corrente elétrica e ser transmitido a energia elétrica até os grandes centros consumidores. Quando a energia elétrica ela chega nos grandes centros, nós temos a parte da distribuição de energia elétrica. No nosso caso aqui em Minas Gerais, a distribuição é feita pela CEMIG, onde a CEMIG distribui a nossa energia elétrica em 13.800 volts. E após a distribuição em 13.800 volts, que é em média tensão, conforme a NBR 14039, esse nível de tensão ele é abaixado através de transformadores abaixadores para o nível de tensão do consumidor final, que no caso aqui da concessionária CEMIG é 220/127 volts, quando o consumidor ele é um consumidor no formato consumidor comercial. Se ele for um consumidor de demanda contratada ou de média tensão, a CEMIG irá fornecer para esse consumidor 13.800 volts de entrada de energia elétrica no seu ponto de entrada, e o próprio cliente deve montar, ou instalar a sua subestação, que no caso hoje é subestação 5, subestação 2, onde a subestação 5 da CEMIG é para transformador de até 300 kVA. E esse transformador do cliente é que vai abaixar o nível de tensão fornecido pela concessionária CEMIG de 13.800 para a tensão que o cliente queira utilizar, podendo ser 220/127, 380/220 e assim por diante. Continuando aqui, nós temos então na rede de distribuição, ao longo da parte de distribuição da concessionária de energia elétrica, nós temos aqui a parte da média tensão, 13.800 volts. Lembrando que a NR10 ela trata até 1.000 volts baixa tensão e acima de 1.000 ela trata sendo alta tensão. A NBR 5410 ela trata até 1.000 volts em baixa tensão e a NBR 14039 de 1.000 a 36.600 média tensão. Então nós temos aqui a média tensão da CEMIG, 13.800 volts. Nós temos aqui o transformador abaixador, que no primário dele, com fechamento triângulo, vai receber a alimentação 13.800 e disponibilizar no secundário, com fechamento estrela, 3 fases mais o condutor terra devido ao fechamento estrela. Então, nesse caso aqui, nós temos em baixa tensão 220/127 volts na saída do secundário deste transformador. Então, nós temos no fornecimento de baixa tensão da CEMIG 220 volts entre fase ou tensão de linha e 127 volts entre fase e neutro ou tensão de fase. Os tipos de fornecimento da CEMIG eles podem ser caracterizados pela ND 5.1 ou pela ND 5.2. 5.3, desculpa. Onde pela ND 5.1, com cargas instaladas inferiores a 75 kW, nós teremos o padrão em baixa tensão, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico. Nós temos aqui os modelos aqui dos padrões. Se o fornecimento for em média tensão, nós teremos aqui a subestação de energia elétrica. Essa subestação de energia elétrica podendo ser subestação 5 ou subestação 2 da CEMIG.
O mais usual hoje, na nossa região centro-oeste de Minas Gerais, é a subestação 5 pelo porte das nossas empresas. Subestação 5 é para transformador de 75, 112.5, 150, 225 e 300 kVA de potência elétrica. Se for fornecimento em 220 volts, nós teremos no transformador de 75 kVA um disjuntor de 200 amperes e no último 300 kVA um disjuntor de 800 amperes para o fornecimento de baixa tensão em 220/127 volts. Nós teremos aqui dois modelos de consumidor. Nós teremos o consumidor comercial. O consumidor comercial ele irá pagar somente o quilowatt-hora consumido, sendo um fator único ao longo do dia. O que irá variar aqui vai ser o tipo de consumidor que é para a CEMIG, o consumo que ele tem. Se é um consumidor com padrão monofásico, bifásico, trifásico e o nível de consumo que ele tem. Mas aí nós temos aqui nesse exemplo um quilowatt-hora em 84 centavos. Hoje, no dia atual, nós estamos no dia 17 de março, o quilowatt-hora no consumidor comercial da CEMIG gira em torno de R$1. O consumidor de demanda contratada, ele já deve pagar a demanda que ele irá contratar da CEMIG, posteriormente a gente vai entender. Ele deve pagar a energia que ele consome no horário de ponta e no horário fora de ponta. Só lembrando que horário de ponta é de 17 às 20 horas. E horário fora de ponta é qualquer horário que não seja esse. Então nós temos então a diferenciação aqui no valor do quilowatt. Exemplo, no horário fora de ponta pagaremos 37 centavos no quilowatt. No horário de ponta pagaremos R$ 1,72. Isso para consumidor de demanda contratada, é para consumidores maiores. No caso voltado para a engenharia civil, que é o nosso âmbito do curso, os nossos clientes, a maioria serão consumidor comercial em baixa tensão. Etapas para o desenvolvimento do projeto elétrico predial. Nós temos aqui então um fluxo para a realização do projeto, onde nós temos inicialmente aqui a análise do layout. Hoje em dia nós só conseguimos fazer um projeto elétrico bem realizado e atendendo a demanda do cliente se nós realizarmos a análise do layout que é fornecido pelo arquiteto e o engenheiro civil ou o engenheiro civil que é realizado junto ao cliente. Quando eu digo layout, o layout é a disposição do mobiliário, disposição dos eletrodomésticos dentro da planta baixa que é realizado pelos nossos colegas arquitetos e engenheiro civil. Após essa análise do layout da residência, nós iremos fazer o levantamento de carga. O levantamento de carga nada mais é do que levantar todas as cargas elétricas que teremos dentro deste layout, ou desta planta baixa, no caso. Por exemplo, qual que seria o levantamento de carga da cozinha? Geladeira, micro-ondas, fogão, forno, sugar, bebedouro, etc. Na lavanderia, nós teremos máquina de lavar, centrífuga, ferro de passar e assim por diante. Depois que a gente faz o levantamento das cargas, a gente vai fazer o cálculo da carga instalada e o cálculo da demanda. Lembrando que a carga instalada é a somatória de todas as cargas da residência ou da indústria. E a demanda é o máximo que iremos utilizar dessa carga instalada em um dado momento do dia. Após realizar o dimensionamento da carga instalada e demanda, nós iremos dimensionar o padrão de entrada da CEMIG, sendo em baixa ou média tensão. Se for a carga instalada for inferior a 75 kW, teremos o padrão em baixa tensão, e se ela for superior a 75 kW, teremos o padrão em média tensão. Após isso, iremos realizar o dimensionamento da iluminação, conforme a NBS 5410, e posteriormente conforme a NBS 5413, que é a iluminância de interiores. Dimensionamento das tomadas de uso geral, tanto 127 quanto 220, e das tomadas de uso específico, conforme a NBS 5410, instalações elétricas em baixa tensão. Após esse dimensionamento, iremos fazer a divisão dos circuitos elétricos. A divisão de circuitos elétricos é que vai determinar para nós quantos disjuntores que teremos na residência. Depois iremos fazer o diagrama unifilar da planta baixa. Após a realização do diagrama unifilar, nós iremos fazer o dimensionamento
da corrente de projeto, do fator de agrupamento e da corrente corrigida conforme o fator de agrupamento. Após o dimensionamento dessa corrente corrigida, iremos fazer o dimensionamento dos disjuntores, DRs dos circuitos e DPS para o sistema inteiro. Após isso, iremos fazer o dimensionamento do condutor de energia elétrica, iremos fazer o diagrama unifilar do quadro geral de entrada da residência, ou quadro geral, iremos fazer o diagrama multifilar do quadro, e após isso a gente vai entrar no nível de detalhamento do projeto, que seria a legenda e notas do projeto, elaboração da lista de material, emissão da RT e também na nota fiscal para entrega do cliente. Iremos fazer a plotagem do projeto em AutoCAD e posteriormente a impressão do projeto, podendo ser em vários formatos, A0, A1, A2, né? A gente irá fazer isso nas aulas, nas últimas aulas, que nós iremos ter algumas aulas de laboratório de AutoCAD, onde nós iremos pegar todo o projeto que iremos desenvolver à mão e desenhar no AutoCAD, que é uma ferramenta de desenho. Posteriormente, iremos plotar e deixar o projeto pronto para ser entregue ao cliente e, dependendo, no caso do projeto, aprovar o projeto, no caso da subestação 5 da CEMIG, que nós não iremos desenvolver nesse curso. Exemplo, continuando aqui, depois de realizada a análise do layout, nós iremos fazer o levantamento de carga. Este aqui é um exemplo de carga instalada residencial, onde nós temos aqui lavanderia, equipamentos, máquina de lavar, ferro de passar, por exemplo, e nesse levantamento de carga residencial, nós temos que considerar a quantidade de equipamentos, a potência elétrica em watts dos equipamentos, a corrente elétrica. Corrente elétrica é muito importante para determinar qual que vai ser o tipo da tomada, se ela é de uso geral ou de uso específico para esse equipamento. A tensão elétrica também para determinar qual que vai ser o nível de tensão da tomada para aquele equipamento. A resistência elétrica para compor os dados elétricos do equipamento. Daqui para frente, nós trabalharemos com o custo mensal do equipamento conforme a potência dele. Então, nós vamos precisar da quantidade de horas que o equipamento vai funcionar por dia. Essa determinação a gente pode pegar na tabela da ND 5.1 da CEMIG. Posteriormente, nós devemos calcular o quilowatt-hora dia, quilowatt-hora mês, considerando 30 dias no mês. O valor do quilowatt da CEMIG aqui está um valor já predeterminado de 0,86, mas o valor atual hoje é R$1. E aqui nós teremos, então, o custo mensal de cada equipamento desse, tendo em consideração esta potência elétrica predeterminada, com essa quantidade de hora por dia e essa tarifa da CEMIG. Lembrando que o total aqui de carga instalada deu 22,81 kW, o que enquadraria no padrão de baixa tensão. 220/127 volts. Só a título de conhecimento, nós temos aqui um modelo de levantamento de carga industrial, o layout industrial, onde nós temos aqui dois setores, o setor 1 e 2. No setor 1 nós temos 4 máquinas, no setor 3 nós temos mais 4, no setor 2 mais 4 máquinas, e aqui a gente vai fazer o levantamento das cargas dessa indústria, né? Esse aqui é um exemplo de levantamento de carga industrial de um supermercado, onde os setores da residência seriam os cômodos, e o setor exemplo do supermercado seria padaria, a parte de açougue, a parte de linha de frente, escritório, a parte de refrigeração. Nós iremos determinar qual que é a carga de cada setor desse para determinar a carga total instalada. Nesse caso aqui nós temos uma carga total instalada de aproximadamente 136 kW, sendo maior do que 75 kW, então o tipo de fornecimento será em média tensão, não em baixa tensão. Só recapitulando que, neste caso aqui, quando o fornecimento é em baixa tensão, nós temos um padrão da CEMIG 127, 220, 127 volts monofásico, 220 volts bifásico ou trifásico 220, em baixa tensão, padrão elétrico. Nesse caso aqui, nós já vamos partir para uma subestação de energia elétrica, que nesse caso aqui seria uma subestação 5 da CEMIG.
que é uma subestação em alvenaria. Aqui é para a gente poder estudar um pouco sobre carga instalada e demanda. A carga instalada ou a potência instalada é a somatória de todas as potências nominais dos equipamentos da indústria ou dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos da residência. E a demanda nada mais é do que o máximo que eu vou consumir em um dado momento do dia dessa carga instalada, tendo em consideração que aqui nós temos 24 horas em um dia, de meia-noite até meia-noite. O máximo que a gente conseguir consumir dessa carga instalada em um dado momento do dia, nós iremos chamar de demanda máxima. E o fator de demanda nada mais é do que a demanda máxima dividido pela potência instalada. Nesse exemplo aqui, nós temos uma potência instalada de 750 kW, uma demanda máxima de 480, então nós temos o fator de demanda de 0,64. Então nós temos a possibilidade de utilizar 64% da carga instalada nessa localidade, podendo ser residência ou podendo ser indústria. Os tipos de fornecimento em baixa tensão, para quando o consumidor tem uma carga instalada abaixo de 75 kW, são 3. É o fornecimento a 2 fios, 3 fios e 4 fios, pela CEMIG, ou no nosso caso aqui, a concessionária CEMIG. Então nós podemos ter o fornecimento a 2 fios, que é fase neutro. Nós podemos ter o consumidor, aqui nesse caso aqui, é para até 10 kW. De 10 a 15 kW, nós teremos o fornecimento a 3 fios, que seria 2 fases mais o neutro. Entre fase e fase 220 bifásico, entre fase e neutro 127 monofásico. E o fornecimento do tipo C, que é para carga instalada entre 15 e 75 kW, nós teremos 3 fases mais o neutro. Entre fase e fase, 2 pontos, 220. E entre fase e neutro, nós temos 127. Ok? Para o fornecimento do tipo A e do tipo B, nós temos que para o fornecimento do tipo A, 3 disjuntores. Nós podemos ter um padrão monofásico do tipo A, A1, com disjuntor de 40 amperes, A2, 50 amperes, e A3, 70 amperes da norma NEMA e 63 da norma IEC. Vamos considerar sempre para nós aqui, neste momento, a norma IEC. Então, nós temos 3 modelos de padrão para sistema monofásico. Chave de 40, ou disjuntor de 40, disjuntor de 50 e disjuntor de 63 amperes. Onde nessa tabela já me fala certinho qual que deve ser a característica e como deve ser construído o meu padrão de energia elétrica. No fornecimento do tipo D, nós temos o B1 e o B2, onde o B1 é um disjuntor de 40 amperes, na norma IEC, e o B2, 63 amperes. Lembrando que a categoria B é para padrão monofásico. Se caso a minha carga instalada ela for maior do que 15 kW, nós teremos aqui o padrão trifásico, que vai variar de C1 até C8, onde nós temos um padrão trifásico de 40 amperes até um padrão trifásico de 200 amperes. Lembrando que para tipo A e B, que é monofásico ou bifásico, nós iremos fazer a determinação pela carga instalada. E para o tipo C, se a carga passar de 15, nós iremos fazê-la pela demanda provável. E lembrando que a demanda provável nada mais é do que a nossa demanda máxima. E essa demanda máxima é o máximo que nós iremos utilizar da carga instalada total em um dado momento do dia. Agora nós iremos entrar na parte do dimensionamento da iluminação. Conforme a NBR 5410, ela estabelece para nós condições mínimas para dimensionamento de iluminação. Lembrando que a 5410 é uma norma de 2004, né? Ela nos determina que o método da carga mínima para dimensionamento é o primeiro que nós iremos utilizar. Posteriormente, nós iremos fazer o cálculo pela NBR 5413. De acordo com cada tipo de ambiente, nós teremos um fluxo luminoso, ou uma intensidade luminosa também. Lembrando que a quantidade de iluminação, ela vai determinar a quantidade de iluminação que nós iremos desenvolver. Ela pode ser por vários métodos,
podendo ser pela carga mínima exigida pela norma, pelo método dos lumens e demais outros. Nós iremos trabalhar com esses dois métodos, inicialmente pela carga mínima da norma. Nós iremos trabalhar então com a NBR 5410. Só lembrando então que nas instalações residenciais não devem ser considerados pontos de luz com menos de 100 watts no teto e 60 watts na parede, arandela. Nos banheiros é importante a previsão de uma arandela sobre a pia, além do ponto de luz no teto. E em locais comerciais e industriais, geralmente são usados aparelhos de iluminação a vapor, fluorescente, vapor de mercúrio e vapor de sódio. E não deve-se dispensar o projeto de iluminação. Hoje em dia nós utilizamos em locais comerciais e industriais a iluminação LED, onde nós iremos trazer para o projeto industrial e também no residencial, se necessário, o projeto luminotécnico com a determinação do tipo da lâmpada e o do tipo da luminária. Lembrando que o dimensionamento da iluminação, essa parte que esse detalhamento vocês podem fazer leitura depois com mais tranquilidade pelo PDF que eu estou postando na aula, ela vai respeitar a seguinte maneira. Em cômodos com dependências, em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Caso a área do cômodo for maior do que 6 metros quadrados, aí nós devemos fazer o cálculo pela norma, certo? E qual que é o cálculo? Para os primeiros 6 metros quadrados da área, nós devemos tirar uma carga de 100 VA. Posteriormente, para cada fração inteira de 4 metros quadrados, nós iremos acrescentar 60 VA de potência elétrica. Então, um exemplo. Se eu tenho uma área de 10 metros quadrados, 10 é maior do que 6 metros quadrados. Então, vamos fazer a conta. 10 metros quadrados menos 6 metros quadrados, tiramos uma carga de 100 VA e deixamos reservado. Sobra 4. 4, existe quantas frações de inteiras de 4 metros quadrados dentro de 4 metros quadrados? Nós iremos pegar 4 dividido por 4, que vai dar uma fração inteira. Então, vai ser uma fração inteira vezes 60 VA, mais 100 VA que a gente deixou reservado. Então, nós teremos 160 VA de potência de iluminação. Só lembrando, os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação do ambiente como um todo, tá? Do circuito elétrico de iluminação, e não necessariamente a potência nominal das lâmpadas. Então, aqui nós iremos dimensionar a potência total do circuito de iluminação, e dentro dessa potência total nós poderemos comprar vários modelos de lâmpada com vários modelos de potência, onde deve ser determinado posteriormente no projeto Luminotec. Então, aqui só essa revisãozinha aqui. Área inferior igual a 6 metros quadrados, uma carga de 100 VA, e superior nós devemos fazer o cálculo, sendo previsto 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para as demais frações de 6 metros quadrados. Para o dimensionamento das tomadas, as tomadas são classificadas em duas tomadas, dois modelos. Tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Onde as tomadas de uso geral, elas podem alimentar equipamentos cuja corrente são inferiores a 10 amperes. Se qualquer equipamento for superior a 10 amperes à sua corrente elétrica, ele deve ser ligado a uma tomada de uso específico. As tomadas de uso específico, então, são tomadas para equipamentos que consomem mais do que 10 amperes, certo? Então, nós temos, então, dois modelos de tomada. A tomada até 10 amperes, no padrão nacional, padrão brasileiro novo, que é uma tomada de 4 milímetros, essa que será utilizada para a tomada de uso geral 127 e para a tomada de uso geral 220. A tomada de 4,8 milímetros ou pino é uma tomada de até 20 amperes. Essa aqui será utilizada para a tomada de uso específico, ou seja, para equipamentos que consomem mais do que 10 amperes. A diferença é que, quando a tomada ela é correspondente a uma tomada de uso geral, ela pode ser ligada num circuito com várias tomadas de uso geral. Por exemplo, eu posso ter numa sala um circuito de tomadas da sala que tenham, por exemplo, 8 tomadas de uso geral num circuito só. Enquanto a tomada de uso específico,
a gente tem um circuito específico para cada tomada. Então, por exemplo, quais são os equipamentos que normalmente consomem mais do que 10 amperes na nossa residência? Forno, a Airfry, que é um modelo novo de panela agora, né? Ela consome bastante energia elétrica. Máquinas de lavar normalmente, chuveiro. E lembrando que o chuveiro pode ser que ele consuma até mais do que 20 amperes, que é o determinado por essa tomada. Aí vale ressaltar que se o equipamento consumir até 10 amperes, ele pode ser ligado nesta tomada. Se ele consumir entre 10 e 20, nesta tomada, sendo tomada de uso específico. Se ele consumir mais do que 20 amperes, que por exemplo é o caso do chuveiro, ele é uma tomada de uso específico, só que ele não pode ser ligado nessa tomada até 20 amperes, senão ela vai derreter, porque a corrente elétrica é proporcional à temperatura. Quanto maior a corrente, maior a temperatura. E essa tomada suporta somente 20 amperes. Aí nós devemos ligar o chuveiro em conector de porcelana ou fazer emenda com solda, certo? Então, esses são os dois modelos de tomada. Tomada de uso geral, corrente do equipamento inferior a 10 amperes, podendo ser 127 ou 220. Tomada de uso específico, consumo do equipamento maior do que 10 amperes, podendo ser um ponto de tomada 127 ou 220. O que vai determinar será a corrente elétrica. Aí nós teremos aqui o método para dimensionamento da quantidade de tomadas. O método para dimensionamento da quantidade de tomadas é: a primeira pergunta que nós iremos fazer, a área do cômodo é maior ou menor do que 6 metros quadrados? Porque se for menor, será uma tomada só. Se ela for maior do que 6 metros quadrados, aí nós iremos fazer o cálculo. Lembrando que o cálculo é feito da seguinte maneira: se a área for maior do que 6, fazemos o cálculo pelo perímetro. Aí nós iremos dividir o perímetro por 5 ou por 3,5. Se os cômodos forem cozinha, cozinhas e área de serviço, nós iremos dividir por fração de 3,5. Se for qualquer outro cômodo, por fração de 5. Então, relembrando, se for cozinha, copa e área de serviço, nós iremos dividir por 3,5. Se for qualquer outro cômodo, iremos dividir por 5, a fração de perímetro. Depois que determinamos essa quantidade de pontos de tomada, nós iremos determinar qual será a potência desses pontos de tomada. Caso o cômodo for cozinha, copa, área de serviço e banheiro, nós temos que para as primeiras 3 tomadas, 600 VA de potência elétrica. E para as demais tomadas, nós teremos 100 VA de potência elétrica, por ponto excedente. Então, no caso, se na minha cozinha tiver 10 tomadas, eu terei 3 tomadas de 600 amperes, mais 7 tomadas de 100 amperes. Demais cômodos, ou qualquer outro cômodo, nós teremos 100 VA de potência elétrica para qualquer tomada. Aqui estão alguns modelos de equipamento que podem ser caracterizados como tomadas de uso específico. Normalmente é os que eu já citei, que é máquina de lavar, forno, airfry, chuveiro, ok? Posteriormente, nós iremos fazer o exercício. O exercício que nós iremos fazer é esse exercício aqui da aula 5. Nós já começamos a fazer na aula de número 4. Então, nós temos aqui as etapas que iremos realizar desse exercício. Nós temos aqui a realização do cálculo das grandezas elétricas, que é o primeiro cálculo, a primeira etapa, que nada mais é do que o levantamento de carga. Nós temos aqui a segunda etapa, que é o dimensionamento da iluminação, tomada 127, tomada 220, tomada de uso específico. Nós temos aqui o terceiro passo, que é dimensionamento de circuito. Na aula de hoje nós faremos até a etapa de número 2, ok? Então, nós temos aqui então um exemplo com 2 cômodos. Esses 2 cômodos aqui nós temos a planta baixa com layout, onde nós temos os seguintes equipamentos. Nós temos o bebedouro, a geladeira, o fogão e o sugar na cozinha. Temos a TV e o som e o ar na sala, com as medidas na cozinha
de 5,5 por 4,6 metros e na sala de 4,8 por 5,5 metros. Então, nós teremos aqui, então, o cálculo, então, que deve ser realizado para o levantamento de carga. Aqui vocês devem realizar o cálculo do levantamento de carga de cada equipamento. Então, por exemplo, aqui, se nós iremos fazer o cálculo do fogão, a corrente elétrica do fogão vai ser nada mais do que 500 VA de potência elétrica do fogão, dividido pela tensão, que é 127 volts. Então, nesse caso aqui, nós teremos uma corrente de 3,93 amperes. Então, o primeiro passo é realizar o cálculo do levantamento de carga. Após a realização do cálculo do levantamento de carga, nós devemos fazer o cálculo da quantidade de iluminação conforme a área e a quantidade de tomada de uso geral e de tomada de uso específico. Ok? Posteriormente, nós iremos continuar com a correção.